Tudo certo. Então, boa noite. Nós vamos estar começando o nono encontro aqui, a aula 9, né? E a pedido da coordenação, conforme o cronograma, nós vamos ter que estar fazendo uma revisão hoje com vocês, porque a partir da semana que vem começam, então, as provas, né? Então, só para relembrar vocês, né? Aqui está o calendário, né? Semana de prova. Então, na realidade, a prova vai começar dia 22, quarta-feira, aí quinta, sexta, a prova que da aula de hoje, segunda-feira, que é práticas contábeis aplicadas, vai ser então no dia 27, segunda-feira. Então, precisa lembrar assim, durante 24 horas o link vai estar disponível. Então, quando chegar no dia 27, à meia-noite e 1 do dia 27, né, ou seja, um minuto do dia 27, ele já vai estar aberto e vai ficar aberto até às 23h59. Então, ao invés de ter uma aula online, vocês têm que lembrar, à noite, do horário que seria da aula, se vocês já fizeram a prova durante o dia, tranquilo, não se preocupem, porque na realidade é para disponibilizar o tempo de vocês para vocês realizarem a prova. E isso vale para todas as disciplinas, certo? Então, vocês não podem estar esquecendo desse detalhe aí. Então, é só verificar qual a disciplina, no caso, segunda é práticas contábeis aplicadas, depois terça, quarta, quinta-feira, que é auditoria, mesma coisa. Então, precisa lembrar um detalhe importante. Dia 23 do 4, quinta-feira, é a prova de auditoria. Ela vai vir antes da prova de práticas contábeis. Porque, na realidade, conforme o calendário, ela vai acabar acontecendo antes, né? Vai acontecer dia 23 e práticas contábeis dia 27. Perfeito? Então, tem aqui uns recadinhos, não sei se vocês receberam esses recadinhos, ó. Dia 21, que é na terça-feira, né? Não tem atividades online, porque é feriado. Beleza? Então, o que acontece? Na segunda-feira, dia 20, nós podemos, se vocês quiserem até fazer um simulado, alguma coisa, é possível fazer. Então, tá aí, ó. O recadinho que foi pedido para passar para o pessoal é esse aí. Lembrar vocês, então, que a prova vai ser feita exclusivamente online e que o início das provas será no dia 22 de abril. Durante 24 horas aberto o link para vocês responderem. E aí, façam com bastante atenção, façam com bastante cuidado, né? E tirem a melhor nota possível. Se a prova vale 1.000, eu acho que no mínimo vocês têm que tirar 1.000, né? É só questão de se organizar aí. Bom, o que eu quero falar com vocês é isso aqui, ó. Então, já que nós vamos estar fazendo... Vocês estão vendo o que eu estou passando na tela, né? Estão conseguindo ver? Sim, estou vendo. Sim. Então, quando nós ainda estávamos fazendo aula presencial, como é para fazer uma revisão, pedido para a gente revisar o conteúdo do primeiro bimestre, né? Então, tá aqui, ó. Nós começamos com orientação para preenchimento da declaração. Vocês devem estar lembrados disso aí, né? Uma aula que nós fizemos isso aqui. Então, o que eu preciso falar para vocês é assim, nós ainda estamos no momento de preenchimento da declaração, né? A data que seria a data principal, a data oficial, que era até o dia 30 de abril, ela ainda não acabou, não expirou, mas precisa lembrar uma coisa importante. Devido à pandemia, devido a toda essa situação aí de emergência de saúde médica, né, o governo federal prorrogou a entrega da declaração até o dia 30 de junho. Perfeito? Então, assim, todo mundo tem que ter na cabeça agora que a data de entrega é até 30 de junho. Perfeito? E aí, o que eu preciso lembrar vocês, né? Procurem ter o material à mão para vocês poderem fazer a prova, se possível, ou
pelo menos baixem no computador, quem for fazer a prova no computador, que eu acho que é bem melhor do que fazer em celular, né? Quem tiver a condição de fazer em computador, pelo menos baixem o material para ficar fácil para vocês estarem olhando, consultando, alguma coisa assim, correto? Então, vamos relembrar um pouquinho o imposto de renda, que foi a primeira aula, né? Primeira, segunda aula, acho que foi a segunda aula, que nós tivemos em práticas contábeis aplicadas. Então, assim, quem deve declarar? Então, precisa sempre lembrar aquilo lá. Sempre tem o fator renda, então precisa lembrar assim, a pessoa tem renda, se ele recebeu rendimento tributado até R$ 28.559,70, ele é obrigado a declarar. Ou se ele recebeu rendimentos isentos até foi superior a 40 mil, ele também é obrigado a declarar. Ok? Então, são dois pontos. Renda. O segundo item mais importante na minha concepção são bens e direitos. Por quê? É o que mais acontece, né? Quase 70% do pessoal está submetido a isso aí. Então, precisa lembrar assim, em 31 de dezembro de 2019, a pessoa tinha bens e direitos num valor superior a R$ 300 mil. Se ele teve em 31 de dezembro, né, de 2019, bens ou direitos superiores a 300 mil, ele também é obrigado a declarar. Aí precisa lembrar, quais as outras opções? Ah, bom, se ele investiu em bolsa, se ele teve ganhos de capital, ele precisa declarar. Se ele teve ganhos de capital de atividade rural, então precisa lembrar qual é o critério. Até R$ 142.798,50, se foi a receita bruta anual de atividade rural. Ou se ele quiser compensar prejuízo de outros anos. Então, ele precisa declarar, certo? E se ele passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e ficou nessa condição até 31/12. Então, são esses critérios aí que a gente precisa lembrar. Para ver quem é que está obrigado, né? Nós falamos, bom, se a pessoa também não está obrigado, mas quiser declarar, pode? Lógico, pode, não tem problema nenhum. Ele, de repente, pode querer declarar para poder restituir alguma coisa, quer declarar para poder manter, que nem o pessoal fala, deixar o CPF normal, né, sem problema nenhum, apesar que a falta da declaração não invalida mais o CPF, né, na realidade, o que invalida o CPF é você não votar e não justificar. Aí sim você acaba tendo problema com o CPF, né? Aí nós comentamos sobre atualizações, né? Eu ainda comento, nessa declaração até 2019, o que a gente no México, eu podia bater como se fosse uma dedução na lei. A partir de 2020 isso não é mais. Também, se você não quiser declarar valores superiores a R$ 5.000, no caso de carros, embarcações ou aeronaves, pode deixar de declarar. Ou se você tiver saldo inferior a R$ 140 em contas correntes, poupança, aquela coisa toda, também pode deixar de declarar. Você não precisa colocar isso na declaração de bens e direitos, né? Ou qualquer outra coisa, né? Valor de ações ou ativo financeiro que for inferior a R$ 1.000, também não precisa declarar, certo? Agora, é só lembrar o seguinte, para você até não se atrapalhar na hora de fazer a declaração, eu comentei, olha, eu aconselho a declarar tudo. Eu acho que se está tudo certinho, não tem problema nenhum, eu acho que não tem problema, vai lá, declara tudo, deixa tudo em ordem, né? Então, essa questão é só assim, é uma opção que o federal deixa no caso da declaração. Então, a pessoa pode declarar normalmente ou pode não declarar por causa que os valores são muito baixos. Comentei com relação a declaração de modelo simplificado, então precisa lembrar, quando eu faço a declaração, então baixo o programa, vou lá, começo a fazer
ao preenchimento, o que vai acontecer? Você tem lá no canto esquerdo da tela do programa, você tem declaração modelo simplificado, declaração modelo completo. E lá você vai poder perceber, fazendo a declaração, qual dos dois modelos te garante a menor tributação. Então, é uma característica da declaração de imposto de renda aqui no Brasil que você possa optar pela declaração que te dê a menor tributação. Lembrando que no modelo simplificado é uma dedução, né, é um desconto padrão. Então, é 20% dos rendimentos tributáveis você vai conseguir ter como dedução. E o limite dessa dedução é R$ 16.754,34. Então, se a pessoa ganhou mais de receita tributar, ele só vai poder descontar, no caso do modelo simplificado, até 16.754,34. Ah, mas aí ele tem outras coisas, né? Ele pagou escola, pagou plano de saúde, dentista, tem filho, tem isso, tem aquilo. Então, ele vai optar pelo modelo completo, certo? A entrega da declaração, que nem eu falei, né? Estava prevista para ser até o dia 30 de abril, agora mudou 30 de junho devido à Covid-19. Nós precisamos lembrar aqui, o que é necessário para a gente fazer, né? Que tipo de documento é necessário para a gente poder fazer a declaração? Então, a gente precisa do nosso informe de rendimento de salário, prolabore, aposentadoria, pensão, o que for, né, de rendimento que a pessoa tenha, informe de rendimento das instituições financeiras, inclusive corretora de valores. Então, são aqueles extratos especiais que os bancos fornecem para a gente poder fazer a declaração, né? Informe de rendimento de aluguéis. Então, se você recebeu de uma pessoa jurídica, né, não física, jurídica, ela fornece um informe. Agora, se for de uma pessoa física, você tem que ter o controle lá, a pessoa, o declarante vai ter que ter o controle, né? Que mais? Informe de rendimento de pensão alimentícia, se recebeu doações, heranças, né, recebidas no ano, outros valores recebidos no ano, né? Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do Carnê-Leão, DARF do Carnê-Leão, no caso que a pessoa tenha essa forma de tributação, seja um autônomo ou coisa do gênero, né? No caso de bens e direitos, precisa lembrar, eu preciso do número do Renavan, no caso de ações, etc., eu preciso do número do Renavan, é obrigatório. No caso de bens imóveis, né, casa, apartamento, terreno, essa coisa toda aí, eu preciso da data de aquisição. Então, o ideal é que você pegue a escritura da propriedade, né, se for uma propriedade regulamentada, certinha, com toda a documentação. Ou o carnezinho do IPTU. E aí você precisa informar quando foi comprado, qual o endereço, inscrição municipal, a área do imóvel, a matrícula do imóvel, o nome do cartório, se ele estiver registrado em cartório, né? Então precisa colocar uma série de informações que são todas obrigatórias. No caso de dívidas, o que vai acontecer? A dívida eu preciso colocar sempre, né? De quem eu contraí a dívida. Então, no caso, foi uma instituição financeira, foi uma, sei lá, financeira, alguma coisa parecida, e o CNPJ, eu sempre preciso informar. Se for um caso de renda variável, né, eu preciso ter o controle de compra e venda de ações, então, renda variável está falando bolsa, né, inclusive com a apuração mensal de imposto, e os DARFs de renda variável. Por quê? Se eu tiver ganhos durante o período que eu estou negociando na bolsa, cada vez que eu tiver ganho, eu tenho que recolher imposto. Eu não posso esperar para fazer isso só na declaração de ajuste. É obrigatório que seja feito no momento que eu finalizo a operação. Então, comprei a ação, na hora que eu vender, apurei ganho, já vou lá, pago o imposto. Então, tem que lembrar disso aí. Outras coisas que a gente precisa lembrar, as informações gerais, né? Eu preciso de dados da conta bancária para restituição ou para que seja feito o débito das cotas de imposto apurado, né?
o nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e a data de nascimento, endereço atualizado. É bom que tenha a cópia da última declaração de imposto de renda, né? E outra coisa importante é qual atividade profissional que o declarante exerce. Porque às vezes a gente vai fazer a declaração de alguém e não sabe qual a profissão do cara. Vê lá, olha, ele trabalha em tal empresa, mas o que, que ele faz lá? Qual que é a função dele? Qual que é a atividade profissional? Não precisa sempre estar perguntando. Enteados, irmãos, netos e bisnetos, pais, avós e bisavós. Professor, Menor pobre, diga. tá cortando todo o que você está falando. Praticamente Então, quase tudo tá cortando. eu vou tentar, eu vou tentar sair e voltar, então, porque deve ser minha internet que não deve estar muito boa hoje. Espera só um pouquinho, então, eu vou sair rapidinho e já volto. Tá bom? Tá bom. Vou parar de gravar um pouquinho, sai e retorno. Eles aguardem um minuto.